Queridos, eu já tenho alguns dias, desde o dia 8, né, que eu fiquei sabendo de uma notícia que foi postada nas redes sociais, acho que foi no jornal O Tempo que eu cheguei a ler, e tem outros jornais também que passou essa informação. Então, no Criador, ele diz pra gente o seguinte, que uma boa notícia, em Provérbios, no livro de Provérbios, fala que fortalece até os ossos, não é isso? Então, nós recebemos uma boa notícia, né, querido? Então, quando a gente recebe a boa notícia, a gente tem que compartilhar, né? Olha para vocês verem, né? O governo do estado de Minas Gerais, ele assinou uma declaração conjunta em cooperação entre Minas Gerais e Israel, né? Essa declaração foi uma declaração o antissemitismo, né? Da Aliança Internacional em memória do Holocausto, que aconteceu que vários judeus perderam suas vidas, né? Então, Zema foi o terceiro governador a assumir este compromisso, né? Com Israel, seguido do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o governador Cláudio Castro, né, que fez essa aliança, né, fez esse tratado de cooperação contra o antissemitismo, né, queridos, isso é para proteção, né, para declaração, para prevenção contra atividades preconceituosas e discriminatórias, né, que acontecem no nosso redor, contra os judeus, contra os ialdinhos, contra aqueles que crêem no Criador de Israel, né? Existe uma perseguição, um antissemitismo, né, que vai além das forças físicas, mas nós sabemos que é espiritual, né? Que o diabo ele odeia Israel e sabe que foi um país escolhido, uma escolha do próprio Criador. Então não tem como nós lutarmos contra o Criador de Israel, não é isso? E aqueles que amam Israel, amam o povo de Israel, amam aquela nação, uma nação pequena, mas muito perseguida, né? Todas as religiões podem manifestar suas influências, normalmente não tem perseguição alguma. Todas as crenças podem se manifestar, mas quando fala que é um judeu, quando fala que é um ialdim, há uma perseguição, né? Há uma discriminação, há um preconceito. E esse preconceito vai além das forças físicas, porque nós entendemos que é espiritual. Então, aqueles que assinam esse acordo de cooperação e que amam Israel, né? Aquelas autoridades que têm o poder de canetar, né, em favor, em cooperação, para prevenção, para prevenir mesmo, né, prevenção contra as atividades preconceituosas e discriminatórias, aqueles que amam Israel, aqueles que creem no Criador de Israel, que nós sabemos que é o Criador de todas as coisas, né? Só que uns têm a opção de aceitá-los e outros não, né? E o de rei vai rei, Yahweh, nosso Criador que criou céus e terra, e Yahshua Mashiach, o nosso irmão Salvador, que foi dado no madeiro por nós, né? Que hoje muitos conhecem com o nome de blasfêmia, tanto do Pai quanto do Filho. Não sei se os governadores de São Paulo, do Rio e de Minas conhecem o nome verdadeiro do nosso Criador, mas só a intenção, só o ato de cooperação, de prevenção contra aqueles que creem, aqueles que conhecem, né? Aqueles que amam Israel, né? Assim como eu creio no Criador de Israel, que é o meu Criador, é o nosso Criador, nós devemos sim interceder, orar por eles, né? Para que o Criador venha trazer fortalecimento espiritual para que eles continuem fiel, né, a esse ato de cooperação. Porque enquanto eles continuarem, permanecerem fiel ao Criador de Israel, o Criador de Israel permanecerá fiel para com eles. Mas a partir do momento que eles não permanecer fiel, aí é uma escolha deles, não é isso? Mas que esse ato de cooperação, de prevenção, possa sim fortalecer a eles, que eles sejam fortes e corajosos, né? Assim como diz no Salmo 49:20, que fala que a vida tudo é vaidade, né, querido? O ser humano, ele revertido de honrarias, mas sem entendimento é como os animais que perecem. Ou seja, por mais que eles tenham honra, que são elevados a títulos de governadores, de presidente, né, futuramente, o Criador pode usar um destes, né,
ou não, ou levantar outras pessoas, é conforme o propósito dele. Mas enquanto o ser humano tem esse entendimento, tem essa percepção espiritual, enquanto eles tiverem esse entendimento espiritual, que não adianta ter honras, ter riquezas, se não temer o Criador de Israel, o nosso Criador, que criou os céus e terra. Porque ele é o dono do ouro e da prata, ele é dono das honrarias. Quando alguém é honrado nessa terra, é permissão do Criador. Quando alguém é elevado nesta terra, é permissão do próprio Criador. Lembra de José? José foi vendido a escravos por inveja. Mas tudo também foi permissão do próprio Criador. Em todas as aflições que José se encontrava, o Criador era com ele, o Criador estava com ele. Os irmãos José o vendeu por inveja, né, para os ismaelitas, né, e ele foi comprado por Potifar. Através daquele sofrimento de José foi perseguido até pela mulher de Potifar, que bateu os olhos nele, sentiu um desejo, uma atração. Você vê que é o próprio diabo. José tinha temor ao Criador de Israel, né? José tinha princípios, tinha valores. Sabe o que José fez? José afastou da presença desta mulher, saiu fugido. Então nós que temos temor ao Criador de Israel, dono do ouro e da prata, aquele que pode nos honrar, aquele que pode sim nos elevar para cima ou para baixo, que tem o poder da vida e da morte, nós fugimos do mal e aproximamos da verdade, aproximamos da presença do Criador e temos temor. Creio eu, né, pela essa iniciativa que foi feita, eles têm temor, mesmo que talvez algum deles, ou todos, não sei, não conheça o nome verdadeiro do Pai nem do Filho. Conhece pelos nomes de blasfema, mas mesmo assim, só pela intenção deles proteger, prevenir aqueles que são filhos separados, escolhidos pelo Criador, ali sim, só pelo simples fato do ato de cooperação, de prevenção contra o antissemitismo, né? Ali sim o Criador já se agrada deles, né? O Criador já os abençoa, os protege, assim como hoje nós estamos aqui com esta missão de interceder e orar pela vida deles, pela família deles, né? Pedir ao Criador, através de Yahshua Mashiach, se for da vontade dele, da permissão dele, que revele a eles os nomes verdadeiros do Pai, que é Yahweh, Yud Rei, Vav Rei, e do Filho, que é Yahshua Mashiach. Porque se eles não têm consciência do nome verdadeiro do nosso Pai, sabendo que nome próprio não se traduz, né? O que aconteceu naquela época do hebraico para o latim? Deveria ter acontecido uma transliteração e, consequentemente, a transliteração para o português, mas aconteceu uma tradução e nome próprios não se traduz. Se meu nome é Érica no Brasil, se eu for para Israel, se eu for para o Japão, para os Estados Unidos, meu nome continuará sendo Érica. E assim seria o nome do Criador, mas por um propósito para os fins dos dias, que em Isaías 52, verso 6 diz: o meu povo, o Pai deixou essa mensagem para mim e para você, o meu povo conhecerá o meu nome. O meu povo conhecerá o meu nome, né? Então, nessa última era que nós estamos sabendo que nós estamos no fim dos dias, na última era da igreja sobre a terra, o Criador está usando pessoas pequenas para revelar, para compartilhar os nomes verdadeiros dele. O nome do Pai, que é ele, e o de Rei, Vav Rei, que é Yahweh, e do Filho, que é Yahshua Mashiach. E com esse ato de cooperação que esses três governadores, eu espero que a gratidão, esse ato de cooperação contagie outros governadores, né? Outras pessoas que estão no comando, no poder, que tem o poder de canetar, tem o poder de declarar algo ou fazer algo em prevenção, em proteção àqueles que amam o Criador de Israel, né? Porque automaticamente está fazendo para o próprio Criador. E com isso essas pessoas são protegidas, guardadas e abençoadas, porque aqueles que oram por Israel, aqueles que amam Israel, que amam o Criador de Israel, são agraciados com a sua presença, com a sua proteção e principalmente com os teus livramentos. Por isso que hoje, querido,
eu estou trazendo essas meditações aqui para você, para que você possa meditar comigo, sobre o Salmo 49:20, dizendo: o ser humano ele pode estar revertido de honraria, mas se ele não tiver entendimento, é como animais que perecem. Animais não têm entendimento do que se passa, né? Então, certamente eles foram usados pelo Criador e tiveram entendimento espiritual que aquela perseguição e que essa discriminação não é apenas física ou natural, mas existe algo sobrenatural que é espiritual. E o mundo espiritual, antes de acontecer no mundo físico, no mundo natural, qualquer perseguição, qualquer ato de discriminação contra Israel ou seu povo, ou aqueles que amam, aqueles que crê, acontece no mundo espiritual. Então, eles foram usados pelo Criador e tiveram entendimento só pelo simples fato de cooperar. Apesar que, vamos dizer, todo mundo crê nesse mesmo ato de cooperação? Não. São todas as pessoas que vão estar felizes com isso? Não. Até porque nem todo mundo tem temor ao Criador de Israel. Nem todo mundo acredita que Ele é o Todo-Poderoso. Porque hoje se adora mais o próprio diabo do que o próprio Criador, não é isso? Mas aqueles que permanecerem firmes e perseverar, estes sim alcançarão a benevolência do Pai. Estes sim serão guardados daquele dia, daquela hora que está por vir. Sabe? Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Ou seja, de que adianta a vaidade das riquezas, nas honras, nos cargos, nos títulos, né? Se você não tem entendimento, se você não tem temor sabe o que é temor, queridos? Temor é exclusivamente, na palavra do Criador diz que quando nós temos temor ao Criador, temor ao seu nome, temor, obedecemos. Isso significa, querido, que nós somos sábios, que a verdadeira sabedoria é ter temor no Criador. E estes homens, aqueles que estão atrás dos bastidores, né, que talvez tenha contribuído direto ou indiretamente, são sábios, receberam a sabedoria divina por ter temor, porque agindo Yahweh, quem impedirá? Acaso nós podemos lutar contra aquele que criou os céus e terra, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que contempla os bons e os maus, aquele que sonda corações, aquele que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, que pode ouvir, escutar todas as conversas, pode estar em todas as reuniões? O homem, o ser humano, nós, por mais que nós tenhamos honrarias, tenhamos cargos, títulos, riquezas, nós ainda somos limitados. Ainda assim seremos limitados. Porém, aqueles que crêem no Criador de Israel, que criou os céus e terra, tudo foi fundado a ele, né? Ele entregou seu único filho, Yahshua Mashiach, no madeiro, para o meu resgate, o teu resgate, o resgate da humanidade. Acaso a riqueza, por mais que vamos pegar o empresário mais bem sucedido do mundo, não vou dizer só do Brasil, mas do mundo, o dinheiro dele cessaria, porque o resgate de uma alma, não há dinheiro que consiga pagar. Então, Yahshua verdadeiramente, ele foi entregue, né, no madeiro para nosso resgate, para nossa salvação, para nossa libertação, para nossa transformação. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelas suas pisaduras nós somos curados, pelas suas pisaduras nós somos livres, né? Então, confiar nos seus bens, confiar nas suas riquezas, suas glórias, das suas muitas riquezas, isso é como ser um animal sem entendimento, que perecemos. Quando nós colocamos a nossa influência, quando nós colocamos os nossos recursos à frente do Criador de Israel, nós estamos tendo uma atitude como animal selvagem, um animal sem entendimento algum. Assim diz na palavra no Salmo 49:20, né? Medite depois sobre as vaidades das riquezas, dos status, da glória, né? De tudo aquilo que o ser humano pode te aplaudir, né? Mas só que o ser humano, ele não pode te remir, ele não pode pagar pela sua redenção,
Ele não pode pagar pelo nosso resgate. Por mais que o ser humano tenha riquezas, ainda assim o seu dinheiro cessará. Pois a redenção de uma alma é caríssima e cessará para toda a eternidade, né, querido? Então, você poderá ostentar para sempre a força de sua riqueza? Não, porque certamente a única ostentação eterna será a nossa salvação, é a glória do Criador, que criou céus e terra. Isso sim será resplandecente, e aqueles que crêem nele, aqueles que amam ele, o Criador de Israel, através do seu Filho, porque para nós termos acesso ao Criador de Israel, nós temos que aceitar o seu Filho. Ele diz na sua palavra, se você obedecer Yahushua, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que se levantam contra você, inimigo dos seus inimigos. Então, quando nós aceitamos Yahushua Mashiach, nosso irmão Salvador, automaticamente nós estamos aceitando Yahushua. Yahushua é o caminho, não existe outra receita mágica. É o caminho que nos dá acesso à presença do nosso Criador, o Criador de Israel. Yud Rei, Vav Rei, Yau é o seu nome, esse é o nome certo, esse é o nome sem blasfêmia. Ele diz, o meu povo deixará de blasfemar o meu nome. E todo aquele que invocar o nome de Yau será salvo, né? Só há salvação no nome de Yau, né? A salvação é através de quem? Do Mashiach, que é o nosso Salvador, Libertador, Resgatador, que é Yahushua Mashiach. E todo aquele que foi encontrado, invocando, celebrando, declarando, compartilhando, anunciando, será santo, santificado, porque esse nome é tão santo, tão puro, que ele nos santifica, ele nos lava, ele nos redime, ele nos perdoa, ele nos salva, ele nos liberta, ele nos transforma, queridos. Então, eu poderia deixar, eu não gosto de política, todos sabem, eu não gosto de política, mas eu tenho que sim usar do meu dever como irmã na fé, de orar por estes homens e por aqueles que futuramente o Criador irá tocar nos seus corações. Existe uma profecia que o Brasil será dividido, né? Não sabemos, mas estamos entendendo que há um mistério espiritual na nação brasileira, que há algo extraordinário que está fluindo sobre a nação brasileira. E aqueles que são verdadeiramente do Criador estão se unindo a essa verdade, mesmo não conhecendo os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Estão sendo tocados, estão tendo entendimento da manifestação espiritual, da força, do poder, da santidade que existe no Criador de Israel. E todos aqueles que amam Israel, aqueles que bendizem Israel, aqueles que oram por Israel, aqueles que cooperam com Israel, não em vão. Pode existir perseguições, pode existir algo do nível, levantes espirituais, mas certamente estes serão alcançados, estes serão guardados, estes serão protegidos até o momento que eles continuarem fiel com o Criador de Israel. Permaneceu fiel, o Criador estará com eles, estará com todos aqueles conosco, né? Estamos fiel com o Criador permanecerá fiel conosco. Então, hoje eu quero orar por todas as autoridades, né? Aqueles que têm o poder de fazer algo em prevenção, em cooperação, em apoio aos nossos irmãos ialdinos, aos nossos irmãos judeus, aqueles que amam Israel, aqueles que amam o Criador de Israel, através de Yahushua Mashiach, que é o nosso Salvador, Remidor. Eu oro e apresento a vida destes 3 governadores que já tiveram essa iniciativa. Peço ao Criador que eles sejam fortes e corajosos, porque até na palavra do Criador diz, aqueles que aceitarem Yahushua Mashiach, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que denominarem os inimigos teus. Então, se vocês estão se apoiando, se cooperando com o Criador de Israel, com a família dos ialdinos, a família dos judeus, a família daqueles que amam Israel, certamente os nossos adversários, seus adversários, serão adversários do próprio Criador. Serão adversários, inimigos do próprio Criador, que quando levantarem contra vocês, certamente estará levantando contra Yau e Yahushua. Então, Pai, no nome de Yahushua Mashiach, eu oro neste dia para essas 3 iniciativas,
que aconteceu no nosso país, nesses 3 estados, e aqueles que porventura já tiveram a mesma iniciativa, só que não chegou até nós, mas nós oramos e apresentamos aqueles que estão à frente, aqueles que estão nos bastidores, as escondidas, que amam Israel, amam o seu povo, amam o povo do Criador, e aqueles que têm trabalhado, Pai, em cooperação, em prevenção contra o preconceito, contra o assemitismo, a língua até travou, está repreendido no nome de Yahshua Mashiach. Está repreendido, né? Eu oro e apresento todos aqueles que têm cooperado, Pai, contra o antissemitismo, contra as perseguições físicas, verbais, contra qualquer manifestação física, verbal, contra judeus e não judeus que amam Israel, para a prevenção de atividades preconceituosas, discriminatórias. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu abençoo todas essas pessoas que estão à frente, que estão no oculto, no escondido, atrás dos bastidores, Pai. Que venha as tuas bênçãos sobre essas pessoas, venha o teu fortalecimento espiritual, venha as tuas honrarias, a tua glória, venha resplandecer na vida dessas pessoas. Dê a eles, Pai, sabedoria divina, entendimento divino, inteligência divina, sobrenatural, que venha fazer o extraordinário, que venha fazer proezas nesse país e fora dele, que seu nome venha ser exaltado, que seu nome venha ser celebrado, que seu nome venha ser compartilhado, que seu nome venha ser divulgado, que seu nome venha ser invocado, Yahweh. Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach reina, Yahshua Mashiach governa, Yahshua Mashiach liberta. Assim seja, querido. Então, na palavra do Criador diz que toda arma forjada contra nós que cremos no Criador não prosperará, que toda língua que levantar contra nós em juízo nós a condenaremos, que essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos, somos servos do Altíssimo Soberano, do Criador de Israel, aquele que criou os céus e a terra pela palavra. Ele diz: haja luz e houve. Então, toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que levantar contra nós com praguejos, pragas, nós a condenaremos. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos do Criador de Israel, que somos servos, irmão de Yahshua Mashiach, nosso Salvador, né, querido? A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Então, queridos, essa é uma oração direcionada a todos os que amam, a todas as autoridades que amam Israel e que cooperam com o bem-estar do povo de Israel, daqueles que amam Israel. E eu peço que as bênçãos do Criador estejam sobre as vidas de todos aqueles que amam o Criador de Israel, e que, enquanto permanecermos fiel ao Criador de Israel, certamente Ele permanecerá fiel conosco. Queridos, que as benevolências do Criador estejam sobre a nossa nação, sobre a nação de Israel e sobre o mundo inteiro. E aqueles que não amam, aqueles que odeiam, aqueles que perseguem, nós também devemos orar por estes e pedir que as benevolências do Criador os alcancem, que as nossas vidas que amamos o Criador de Israel, através da presença dele, que é resplandecente, que é glorificado, todas as vezes que nós invocamos o seu nome, nós celebramos o seu nome, nós adoramos o seu nome, nós compartilhamos o seu nome, nós invocamos o seu nome, que através das nossas vidas, essas mesmas pessoas que perseguem, que discriminam, que elas também sejam alcançadas e sejam abençoadas no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, queridos. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, que seu dia seja celebrado através da invocação do nome do nosso Criador, que criou os céus e terra, que haja luz, que resplandeça a luz, que toda manifestação contrária, que não provém do Criador de Israel, que é Yahweh, através de Yahshua Mashiach, seja agora neutralizado, seja agora imobilizado de manifestar. Assim seja. Paz e harmonia, queridos, que Yahweh abençoe vocês abundantemente, abençoe todas as autoridades do nosso país. Assim seja.